estava na expectativa da vinda do nosso irmão Gênesis hoje, mas ele ficou avô mais uma vez. Nasceu mais um netinho, acho que é o terceiro, na prole dele. Ele falou que talvez viesse, mas o meu óculos ficou ali no meu paletó. Obrigado. Muito obrigado. Ele ajuda. Então nós vamos fazer um pequeno estudo na palavra do Senhor, que eu tenho preparado para a eventualidade do Gênesis não poder, o que aconteceu. E nós vamos estudar a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 14. O livro de Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, segundo livro da Bíblia, e é um livro importante porque ele é dinâmico, né? É bem dinâmico. Êxodo quer dizer, o que quer dizer êxodo? Saída do povo de Israel do jugo egípcio e suas jornadas no rumo da terra que Deus prometera ao povo, a terra de Canaã. Então, Êxodo é um livro dinâmico, um livro de experiências, cada diferentes uma da outra, e que aconteciam na jornada do povo caminhando na direção da terra prometida. E o livro de Êxodo, então, é um livro interessante, porque, num sentido, ele põe diante de nós uma expectativa que era a expectativa do povo, de ter uma terra própria, um lugar próprio para ficar definitivamente no usufruto das bênçãos do Senhor. E ele, então, é uma pressuposição daquilo que esperamos. Nós também esperamos, caminhando por peregrinando, né, por este mundo, chegar até a terra prometida. A igreja tem alguma terra prometida? Não é só Israel? E agora? Hein? Ah, a igreja vai para Canaã? Eu pergunto se a igreja tem alguma terra prometida. Hã? Tem? Tem moradas eternas. Vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, verso 1. E se eu for, virei outra vez. Aí não é se eu for, é quando eu for. Que se for se, coloca dúvida. Mas não há dúvida quanto à volta do Senhor. A única é exclusivamente certeza. Quando eu for, virei outra vez e vos levarei uma viagem para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós, companhia eterna do Senhor. Então, Êxodo fala muito da volta do Senhor, da terra prometida do cristão. E eu cada dia peço ao Senhor que venha logo. Não está dando para aguentar isso aqui, né? Está complicado demais. O mundo está muito convulsionado. Desentendimentos entre as pessoas, os líderes, carências financeiras, carências laboriais de trabalho, falta de visão, falta de compreensão, falta de realizações, decepções, desentendimento. Vou ficar o estudo inteiro só achando palavras. Mas são palavras que traduzem a realidade da vida humana.
em que nós estamos inseridos. Mas nisto tudo não afasta a presença e a atuação do Senhor. Tudo isso não modifica o projeto de Deus para nós. Deus realiza o seu propósito, apesar das nossas grandes falhas, incongruências, falta de segurança, né? Quem é que sabe como é que vai ser este ano novo? A gente tem esperança de coisas boas, não é? Já passou janeiro. Janeiro já foi. Eu estava pensando essa semana nisso. Janeiro foi, e o que aconteceu em janeiro? Muita coisa já aconteceu. Pessoas importantes morreram. Pessoas que a gente não esperava desapareceram do cenário. E notaram que ultimamente tem morrido muita gente notável do ponto de vista humano, né? Muita gente idosa, 80, 85, 87, 91, 92. Olha aí você, Jorge. Está no meio disso tudo aí, né? Então as coisas vão acontecendo e a vontade de Deus vai se realizando e nós temos que estar atentos a alguma coisa que descuidamos. Como estamos situados no contexto do mundo? Como estamos situados? Temos família, não temos família? Temos problemas na família, não temos problemas na família? Temos dificuldades das realizações que propomos fazer, não temos dificuldades? São situações que se repetem a cada passo no curso da vida humana. O povo de Israel foi tirado do Egito. Lá não era o lugar dele. O Egito não é o lugar do crente. O mundo não é o lugar do crente. Mas, lamentavelmente, nós gostamos do mundo. Quem pode citar um versículo que nos dá um bom alerta nesse sentido? Não ameis as coisas do mundo, Como? não ameis as coisas do mundo, Nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. É uma ordem do Senhor, não ama o mundo, não. Agora, nós vivemos no mundo, nós vivemos uma realidade mundana. A nossa realidade é mundana. O que quer dizer isso, realidade mundana? Quem é o príncipe desse mundo? Satanás, ele governa o mundo. Ele atua nas eleições na ação política, na ação social, na ação laborial. Ele atua em todas as áreas da vida humana. Ele é sempre presente. Satanás não é uma entidade ausente, é uma entidade presente. Por isso que a Bíblia fala que ele anda aí, andar é estar andando, é se movimentar. Ele anda em redor de nós. Por quê? Ele quer o melhor para mim? Não, quer o pior. Ele anda buscando a quem possa tragar. Então temos que ter consciência dessa realidade mundana em que estamos metidos, para que saibamos que nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não devemos ser governados pelo príncipe deste mundo. Não devemos nos comportar com o sistema desse mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Há um rumo a seguir. Há uma estrada a caminhar. Há um alvo a alcançar. Há problemas a serem resolvidos. Há situações a serem ultrapassadas. Nós temos responsabilidade nos acontecimentos, ou não? O que vocês acham? Quem pode me citar um versículo que põe a responsabilidade diante de nós, perante Deus? Hein? Qual é?
Não entendi, minha irmã. Fala mais alto. Ide por todo. Bom, essa é uma responsabilidade de atuação evangelística. Mas eu queria ver o outro aspecto. Não ameis o mundo, nem que há no mundo. Já vimos isso, não ameis o mundo. Satanás anda em redor de nós buscando a quem possa tragar. Ele está atuante para nos desviar dos caminhos de Deus e nos deixar vivenciando os caminhos da vida. Pois não, irmão? Tem um pensamento, diz assim, se não quiser comer o fruto do pecado, saia do pomar do diabo. Como é? Se não quiser comer o fruto do pecado, saia do pomar do diabo, que é o mundo. Sai do pomar do diabo. Essa frase é boa. Mas não é minha. O mundo é o pomar do diabo. Pomar é coisa boa quando a fruta é boa. Mas pomar é coisa ruim quando a fruta não presta. Bom, vamos para Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 10. Acharam? Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Temos nesse versículo a descrição de uma situação de fato. O quadro era este. Os egípcios não gostavam dos judeus, israelitas. Perseguiam os judeus eram escravos, e o sofrimento era grave, muito grande. E eles estavam sempre na cola deles. Irmãos, nós temos que ter consciência de que Satanás está na nossa cola. Sabia disso? Ele está ao nosso encalço. Ele anda em redor de nós. Essa é uma realidade que o crente não pode ignorar. Eu ignoro. Eu faço projetos na minha vida. Eu fiz projetos para 2020, o novo ano, 2020. Quantas coisas eu gostaria de fazer nesse novo ano que eu ainda não fiz? Eu sei que eu estou no fim da linha, mas eu oro ao Senhor para que me estique a estrada para eu poder fazer mais alguma coisa para Deus. Ninguém quer ir embora, né? Ninguém quer ir embora. Mas nós temos é que ter a consciência de que o problema não é ir ou não ir embora. O problema é o que nós representamos de realizações enquanto não vamos embora. Deus está permitindo a nossa continuidade de vida aqui na Terra. Cada dia que eu levanto de manhã, eu agradeço a Deus mais um dia que Ele concedeu. Não é natural que isso dure muito. 90 anos é uma idade de liquidação final. Liquidação final, essa é boa, né? Liquidação final. Mas Deus está ao nosso lado, amém? Deus está permitindo que ainda continuemos, e é preciso entender que a vida não vai oferecer vantagens, a vida vai oferecer dificuldades, mas o Senhor quer nos conduzir vitoriosamente. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o povo estava numa situação dramática. Aqui nesse versículo descreve uma situação dramática. E eu diria, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos assim. A perseguição, a provação, as dificuldades, as derrotas, as incompreensões. Nós fazemos projetos, nós fazemos planos, nós idealizamos. Nem tudo acontece. Não é isso que te dissemos no Egito. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. O versículo 11.
Eu não li. Disseram a Moisés: será não haver sepulcro no Egito que nos tirasse de lá, para nos tirar de lá? O povo estava contestando alguma coisa aqui. O que o povo está contestando? Saíram do Egito, onde eles tinham comida, água e tal, para morrer no deserto. Estavam reclamando de uma solução que Deus estava dando para eles, de um problema que eles não estavam percebendo. Qual era o maior problema do Egito, dos israelitas? Era a escravidão. Era o convívio com o pecado. Era o seu envolvimento com o poder do mal. Apesar de que uma nova experiência de vida fosse danosa, complicada, trabalhosa, a questão de escolha era uma questão muito séria aí. O que escolher? Quantas vezes na nossa vida nós ficamos diante do dilema: o que é melhor? O que é melhor? Veja o versículo 12. Não é isso o que te dissemos? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. O que é melhor? Pois melhor, olha aqui a resposta deles, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Nós temos aqui duas situações alternativas. Uma, servir sob escravatura, outra, morrer no deserto. Segundo eles pensavam. Evidentemente que essa era uma conclusão que eles tiraram das suas elucubrações, da sua forma de pensar, da forma de encarar a realidade da vida. Como é que você encara a realidade da vida? O que é melhor para você? Já parou para pensar? Já perguntou este ano o que é melhor para nós? O que é melhor para você? O Jairo ainda é melhor? Ah, não, é um chato de galocha. Nunca foi. Você é boazinha demais. O que é melhor para nós? Tem um hino que o Feliciano Amaral canta com essa letra. Melhor é Jesus, sim, que ouro ou bem, melhor do que tudo que o mundo tem. Jesus é melhor, sim, do que nosso ter na mão o poder do larari, lari, lari, lararara, lari, lara, melhor, muito mais. É o Jesus para mim. E o Jesus é melhor para mim. Essa é um grande dilema. O que é melhor? A lição de hoje: o que é melhor para a minha vida? O que é melhor? A gente se encontra em situações em que tem que ter uma escolha, né? Alternativas se oferecem. Qual é a melhor escolha? Nosso irmão não pretendia estar hoje aqui com sua esposa, né? Era melhor estar na praia aqui, tomando um banho de sol lá no mar, né? Era gostoso, né? Então, mas está aqui também. Mas eu garanto que é melhor, viu? Amém. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não esperamos? A pergunta é: o que é melhor? E a resposta qual é? Vamos ter a resposta. Em algumas expressões aqui. Eu queria citar algumas expressões que definem uma boa escolha. Expressões que definem a melhor, a boa escolha nas dificuldades da vida, nas incompreensões das realidades que vivemos.
Quais são as coisas que devemos fazer? Pois melhor nos fora servir aos egípcios. Eles estavam achando aqui uma coisa, que era melhor o mundo do que o Senhor, não é verdade? Ou não? Melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Morrer no deserto era morrer nas mãos de Deus. Servir aos egípcios era ser escravo do mundo. E eles estavam fazendo uma opção errada. Totalmente errada. E porque eles estavam fazendo uma opção errada, eles estavam vivendo em grande angústia e aflição. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Minhas escolhas é que definem as minhas vantagens e desvantagens. As minhas escolhas definem as vantagens e as desvantagens da vida. Anota isso aí. As minhas escolhas definem as vantagens e as desvantagens da vida. Mas tem uma coisa, as nossas escolhas não devem ser independentes da vontade de Deus. Para que a escolha seja uma bênção, o Senhor tem que estar presente na escolha. Amém? Essa é a lição de hoje. O Senhor precisaria estar presente na escolha do povo. Era o momento de caminhar para a terra prometida. Era o momento de largar aqueles muitos anos de serviço para o Egito. Era o momento de novas experiências. Era o momento do Senhor e não era o momento das suas próprias vontades. Quando eu ponho a minha vontade acima da vontade do Senhor, eu estrago tudo. Eu estrago tudo. Você já estragou tudo muitas vezes? Está rindo? Quantas vezes já estraguei, né? Quantas vezes eu já estraguei? Porque eu pus a minha vontade fora da vontade do Senhor. Aí então Moisés respondeu ao povo. Primeira coisa, primeiro verbo, não temais. O medo, eu já falei sobre o medo aqui várias vezes. O medo é uma das realidades mais cruentas da vida. Eu diria que a coisa, talvez a experiência mais dramática do ser humano é ter medo, né? Uma criança ter medo é terrível, né? Você ter medo, né? E qual é o maior medo do homem? A morte. A morte. Ter medo. E Deus sabe que nós encaramos essa realidade. É uma realidade inevitável, ter medo. Quando o homem pecou, ele teve medo de Deus. Teve medo das consequências do seu erro. Teve medo da mão pesada do Senhor. Teve medo do futuro. O medo tomou conta e o Senhor foi em encontro do homem e abordou exatamente o aspecto mais dramático da experiência do homem, que era o medo. Onde estás, Adão? A pergunta onde estás voltava-se para um lugar de esconderijo. Onde estás? Quando a gente tem medo, a gente foge, né? Ou não? Eu não quero fugir do Senhor, eu não quero fugir dos problemas, eu não quero fugir das situações, eu não quero fugir de mim mesmo. O medo nos faz afastar, fugir, esconder, sumir. O medo anula as realidades da vida. Medo é ruim. Mas só uma maneira de tirar o medo é a palavra do Senhor. Não tenhais medo, não temais. O povo de Israel estava vivendo uma experiência muito difícil. E o grande problema do povo era o medo das consequências. O medo das consequências das suas decisões, das suas atitudes, dos seus passos, da sua direção, das suas escolhas. Vou fazer uma perguntinha. Você tem alguma coisa que te traz medo hoje da sua experiência de vida? Você tem medo de alguma coisa? Ana, você tem medo de alguma coisa? Perguntinha engraçada essa, né? Hã? Você não tem medo de nada? Ah, então tem medo? Tem medo do quê? Parou para pensar, tem medo de quê? Hã?
Fala, Poli. Da gravidez do neto que está vindo aí. Hein? O neto dela está para chegar aí. Tá? Ah, mas isso aí é alegria, não é medo? Essa foi uma surpresa. O medo é uma atitude muito natural no comportamento humano, não é? Hein? Porque nós vivemos com circunstâncias adversas. A vida humana nada mais é do que um contexto de circunstâncias. É outra frase, eu gosto de frases. A vida humana nada mais é do que um contexto de circunstâncias adversas, ou não é? Claro que há coisas boas que acontecem, mas você para pensar, você fica com medo. Você acorda de manhã, fala com Deus, lê a Bíblia, ora, de repente você já está com medo de alguma coisa. Você tem medo de gripe? Quando o Orandi pega um lenço e eu já fico preocupado. Eu digo, quer tomar um comprimido? Por quê? Tem medo da doença. Medo da morte. Talvez seja o maior medo do ser humano é morrer, né? Talvez seja o maior medo. Mas não temos que ter medo. Medo é contingência pecaminosa. Olha outra frase aí, hein? Medo é contingência pecaminosa. O medo se estabelece no cenário pecaminoso. Fala, irmão. Por causa do medo, verso 19, a nuvem e o anjo passou para trás dos israelitas, para empurrá-los por causa do medo. O medo afasta a segurança. O medo afasta afasta as possibilidades de vitória. O medo afasta as realizações positivas. O medo anula as vitórias. Gente, não vamos viver com medo. Você está vivendo com medo? A lição de hoje é essa: não devemos viver com medo de nada. Paulo disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele sempre ligou as experiências positivas de vitória à participação do Senhor em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas realizações. Como eu posso afastar o medo? Aumentando a área da presença de Deus na minha vida. Pegou a frase? Aumentando a área da presença de Deus na minha vida. Não tenhais medo. Fala. Você tem medo de você mesmo? Precisamos ver um médico aí para você. Doutor, precisamos ver um médico para o Alberto, ele está com medo dele mesmo. E é verdade. Eu sou fraco sem vigor. A minha oração diária, se eu hoje ou amanhã vou envergonhar o nome do Senhor, ou o Evangelho, ou entristecer os irmãos, e eu cair, fazer coisas erradas, então eu temo diariamente. Por isso que a gente precisa temer nós mesmos, porque temendo a nós mesmos, nós evitaremos de fazer coisas que não convêm. Deixa eu fazer, eu entendi, mas deixa eu fazer uma colocação. Qual é a melhor atitude em relação à realidade do medo? O medo é uma realidade inegável, não é? Concorda? Qual é a melhor atitude? É admitir que nós estamos correndo riscos ou buscar a força do Senhor? Muitas vezes nós erramos duplamente. Erramos porque não vivemos, porque vivemos com medo. E erramos porque admitimos o medo na nossa vida. Admitimos. Nós admitimos o fracasso em nossa vida. Não é fácil você não admitir o fracasso. Não é fácil.
Mas, irmãos, eu queria fazer essa colocação. Qual é a melhor atitude em relação ao medo? É ignorar o medo. E confiar no Senhor. É por isso que os salmos são abundantes com essa expressão. Confia no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso esconderijo. Amém? O Senhor é o meu bom pastor. Todas essas declarações bíblicas nos conduzem a uma atitude em relação ao medo. É ignorar o medo. Sai para lá. Porque eu tenho alguém que me dá vitória. Amém. Hein? Para que nós vençamos o medo de nós devemos colocar em seu lugar o temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então nós temos é que realmente não viver temeroso. Nós vivemos muito temerosamente, não é, Alberto? Eu muitas vezes eu vivo mais em função do medo do que as possibilidades de vitória. Né? Às vezes a gente pensa mais que não vai dar certo, né? Não vai dar certo do que... Né, Orani? Não vai dar certo. Eu até brinco com o Orani. Não vai dar certo. Tá difícil. Esse pano aqui é pior que o outro. A gente está sempre olhando o lado negativo. Ou não é verdade? E o medo ele atua muito na área do negativo, né? Ele atua muito na área do negativo. Na medida em que nós somos mais negativos, mais medo nós temos. Pessimistas, palavra certinha. Pessimismo. Deus não é pessimista, irmãos. Você diz, mas como? Deus tem que castigar? O homem peca e Deus tem que agir? E a ação de Deus muitas vezes é tremendamente penosa. Ela é pesada. Veja a história do povo de Israel. A mão de Deus é pesada. E nós temos medo da mão de Deus. Mas nós devíamos, meus irmãos, não encarar o medo como uma possibilidade tenebrosa, mas a vitória como uma possibilidade gloriosa. Gostou da frase? Então anota. Não é verdade? Eu quero que o medo não seja uma experiência tenebrosa, mas que eu tenha, na verdade, uma experiência de vitória, afastando o medo da minha vida. Não tenhais medo. Então, qual é a primeira coisa que devemos procurar exercitar na vida cristã? É eliminar o medo das situações. Eu sei que a vida cria situações que estabelecem uma esfera de medo, não é? De insegurança, de incertezas. Isso é natural. Mas como cristãos, eu digo, é isso que é confiar no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40, e versículo 4, se não me engano. Bem-aventurado, feliz aquele que põe no Senhor a sua confiança. Pôr no Senhor a confiança é não ter medo. Ajuda-me, Senhor, a não ter medo. Hein? Alguém disse que o medo é incompatível com a fé. E é? O medo, aliás, isso é absolutamente claro na palavra de Deus. O medo é incompatível com a fé. Na medida em que a fé se alarga, o medo retrai. Na medida em que eu enfraqueço na minha fé, eu entro na esfera de dúvidas. Medo cria dúvidas. Dúvidas levam à derrota. Ok? Então, esse é o primeiro passo que eu devo dar para poder viver em paz com Deus e vitoriosamente é afastar a experiência de medo. Eu sei que há circunstâncias que nos assustam, não há? Às vezes, uma que assusta, eu vou confessar, uma que ultimamente me assustou bastante, mas eu confio no Senhor, foi a área financeira, a área da minha vida financeira. Quem viveu como eu tinha muitos recursos, eu tinha tudo o que eu queria, eu ganhava muito bem, o meu salário Mercedes era um dos melhores do Brasil, gente. Eu tinha muito dinheiro, à vontade. Eu gastava à toa mesmo. Me arrependo hoje. E chega uma hora em que tudo virou. E de repente eu comecei a fazer conta. Você já fez conta? Eu me lembro quando eu tinha uns 30 anos, mais ou menos. Estava
começando na Mercedes, eu ia guiando o carro na avenida, na Anchieta, quando eu voltava para casa, eu vinha falando com Deus, e eu vinha sempre preocupado, com medo, o medo do futuro. Eu falava, Senhor, permita que eu fique muito tempo na Mercedes. Eu orava, Senhor, me permite que eu fique muito tempo na Mercedes, eu tenho filho para criar. 5 filhinhos. 5 filhinhos. Eu pedi a Deus para que eu tivesse muito tempo para poder ganhar bem como eu ganhava. O tempo passou, tudo mudou na vida. E quer que eu diga uma coisa para você? Eu hoje não tenho nem estiquinho do medo que eu tinha naquela época. Quando eu tinha muito medo. Sabe, Alberto? Quando eu tinha muito medo. Eu tinha medo de perder o emprego, de perder o meu salário, perder minhas amizades importantes. Eu tinha amizades importantes, os meus cargos. Uma vez o secretário do governo do Sodré me ligou, era meu amigo, deputado, ele foi ministro de Relações Públicas, de diplomata. Ele ligou para mim, o Turner ligou, disse, Jairo, amanhã cedo você vai lá para a junta comercial e assume. Você vai ser vogal da junta comercial representando o governador do estado. Você é louco, eu não tenho tempo, eu já sou juiz, já tenho... Você assume amanhã, vai lá e assume, já está nomeado. Era assim que aconteciam as coisas, irmão. A amizade, né? A política que me colocou em posições de respeito. O pessoal respeitava o Jairo. Era um nome que todo mundo respeitava. Na Mercedes eu era respeitado. Quantas vezes os diretores judeus me chamavam para a sala e fazíamos uma reunião para estudar a Bíblia, porque eles queriam saber o que ia acontecer. Eles eram judeus. Quando houve aquela guerra dos 65, dos 7 dias, nunca vou esquecer, eles me convocaram. Eu tive vários dias de reunião com ele com a Bíblia. Eles ficavam preocupados com o que vai acontecer com o mundo. E eles confiavam na Bíblia que eu pregava. E eu falava da Bíblia, falava de Cristo. Quando meu pai morreu, todos eles estavam no enterro. Depois do enterro, nos dias seguintes, eles falaram, Jairo, nós não podemos entender a serenidade de vocês, a tranquilidade de vocês na morte do seu pai. Qual é o segredo de tudo isso? Eles perguntaram para mim. O medo era afastado. Irmãos, é gostoso não ter medo. Não? E eu, na minha vida, tenho tido tantas experiências de medo, irmãos. Eu peço que Deus afaste o medo da minha vida. E, ultimamente, eu andei meio preocupado. E agora? O dinheiro acabou, não dá. Passo fazendo conta. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de fazer conta. Vou deixar Deus fazer a conta. Amém? Deixa Deus fazer a conta. Guarda a frase. Deixa Deus fazer a conta. Amém? Ele sabe o que eu preciso. Fala. O povo de Israel, ele começa, que eles não pediriam emprestado, mas iam emprestado. Esse foi a promessa do Senhor. Eles não dependem das demais nações, eles, os judeus. E o salmista diz, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Então nós devemos contentar com aquilo que o Senhor nos dá. E esse versículo, isso aí tem um sentido muito interessante. É uma prova de que realmente a tranquilidade de vida independe das coisas que tenhamos, que possuamos, não é? Não adianta você ter muito ou pouco, mas depende de quê? De Deus atuando através de você. O guia nosso, lá de Israel, ele falou para nós, ele é israelita, judeu. Ele vive muito tempo na Argentina, e no Brasil conhece a língua também. Ele é o guia. Ele falou que o povo judeu não é ganancioso. Por quê? Porque eles confiam nessa palavra que o Senhor disse. Vocês não vão pedir emprestado, mas vai emprestar. E o povo judeu, Aliás, o povo que mais empresta é o judeu. a minha opinião, eu vim nu e É. voltar nu. É verdade.
Judeu é que mais empresta, né? Que mais ganha em juros. Dono de banco, né? Dono da fortunas, né? Deus confia na promessa do Senhor. Exato. Muito bem. Então a primeira palavra foi não tem mais. A segunda, aquietai-vos. Essa é uma expressão meio, aparentemente absurda, não é? Quando você tem um problema, você se agita, ou não? Oi? Você tem uma doença, você vai para o médico, você vai para o hospital, você toma remédio, você se preocupa. A agitação é uma atitude natural no meio da provação. Olha uma frase para você guardar. Agitação é uma atitude natural no meio da provação. Eu me agito, eu me inquieto. E o senhor diz, oi, calma. Quantas vezes você já disse para um amigo, calma. Quantas vezes alguém disse para você, Poli, calma. Aquieta-te. Não fica agitado não, para com isso, cara. Aquieta-te. Louvado seja. Eu peço a Deus que me ajude a ficar quieto. O que é ficar quieto? É inativo, sem preocupação em dar a solução que eu acho que seja a melhor. Se estar inquieto não tem a ver com o que outro possa fazer para me ajudar. Tem a ver com o que eu procuro fazer para resolver o meu problema. Pegou a ideia? O que é que eu quero fazer para me resolver? Onde eu vou? Como eu faço? Como eu digo? O que eu digo? Aquela agitação interior de uma busca de uma ação solucionadora do problema. Hã? Alguém já disse para você assim, calma, hein? Calma. Espera no Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude nessa manhã a esperar mais dele, amém? Esperar mais do Senhor. Tranquilidade do Senhor. Primeiro, ficar quietinho. Primeiro, não ter medo. Segundo, ficar quietinho no meu lugar, dependendo da ação divina. Porque Ele sabe tudo o que eu preciso. E Ele sabe a melhor maneira de fazer e realizar o que eu preciso. É só Ele. Louvado seja o Senhor. Eu estava aqui na ceia hoje meditando na morte de Cristo e de repente veio esse pensamento para mim. Puxa vida, como é importante a gente lembrar o valor do Calvário, né? A gente vem, reúne, canta, ora, e parece que muitas vezes isso aí é um formalismo, né? Uma formalidade natural da religiosidade humana. Mas Ele quer que seja muito mais que isso. Uma experiência com Deus, uma experiência de dependência de Deus, né, irmão? Depender do Senhor em tudo. Não importa. Vem de avião, o avião pode cair? Pode, mas eu entrego o avião ao Senhor. Amém. Quando o Reinaldo e a esposa viajam para o Oriente, eu oro muito pela viagem de avião. E você sabia disso? Eu oro objetivamente para que o avião não caia. Eu oro, porque pode cair. Eu oro todo dia. O Senhor guarda o Reinaldo, não deixa o menino ir no avião que vai cair, não. Cuida do piloto, cuida do avião. Ele pode? Pode, amém. Aquieta-te do Senhor. O que é aquietar-se é depender totalmente da ação divina. Não tomar iniciativas que não sejam as que Ele oferece para você, amém? Aquieta-te. Vamos pedir a Deus agora que nos ajude a ser mais quietos, hein? Menos agitados, né? Sai por aí dando paulada em todo mundo, resolvendo tudo ao seu modo, não. Aquieta-te, né? Não tem mais, depois aquieta-te. É a segunda coisa. Vede o livramento que o Senhor faz hoje. Agora, tem uma coisa interessante aqui. A correlação entre a quietude, a paz, a tranquilidade na solução, tudo está estritamente relacionado com a tua dependência do Senhor. Aquieta-te e verás. Sabe? Então eu diria que a quietude nada mais é do que o olhar das bênçãos acontecendo. Guarda essa frase. A quietude nada mais é do que olhar as bênçãos
acontecendo. Quanto mais quieto, mais eu vejo. Amém. Melhor eu enxergo, ou não? Melhor eu enxergo o Senhor, melhor eu enxergo a sua vontade, melhor eu enxergo a sua solução, melhor eu enxergo o seu caminho. Amém? Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Eu sou Deus. Amém. Que bela lição, não? Esse foi um dos momentos históricos mais importantes do povo de Israel. É o momento que é descrito aqui em Êxodo, da sua caminhada para a terra prometida. Naquele momento em que duas coisas aconteceram: sair do Egito e caminhar no deserto para a terra prometida. Era um processo de realização de vida para todo sempre. Está aí, o povo está lá hoje, ou não está? Está lá ou não está, Roberto? É, Roberto? O povo de Israel está lá ou não está? O povo de Israel está lá em Israel ou não está? O povo de Israel está lá ou não está? Está lá. Aqui, aquieta-te. Está lá hoje. O Joel é testemunho. Roberto foi lá, viu? Meu propósito não foi fazer turismo. É. Meu propósito foi confirmar a palavra de Deus Vendo as coisas que aconteceram. Experiência. Pois é. Aquieta-te. Aquieta-te. Amém. E olha o livramento. Então, que lição eu tenho aqui? Que eu vejo melhor a liberdade do Senhor na minha vida, na medida em que mais quieto eu fico. Quanto mais eu dependo da vontade, da ação de Deus, eu vejo as coisas melhores na minha vida. Concorda? Aquieta-te e vede o livramento. Então temos o terceiro verbo. Vede hoje. Nunca mais tornareis a ver. Quantas vezes eu passo pela vida e não vejo nada? Passou uma semana. Quanta coisa eu deixei de ver que eu devia ter prestado atenção, hein? Amanhã começa uma nova semana. Se Deus permitir que eu viva mais uma semana, eu quero que o Senhor me dê uma coisa: capacidade de ver o que eu tenho que ver. Capacidade de ver o que eu tenho que ver. Que nós temos capacidade de ver o que nós achamos que devemos ver, e não o que Deus quer que eu veja. Amém? Você não quer ver o que Deus quer ou o que você quer? Você quer muita coisa, eu quero muita coisa, mas eu quero ver o que Deus quer que eu veja. Amém? Vede o livramento. Terceira coisa, ver, contemplar. Esse é um verbo muito bonito na Bíblia. Aquele homem cego, aquela experiência, tomou várias páginas da Bíblia, né? Aquilo deu o que falar, aquela cura, a cura daquele cego deu o que falar, não deu? Os judeus implicaram, os pais implicaram, ele ficou implicado, o povo implicou. Quanto falatório em torno da visão daquele cego. Quanta coisa boa Deus vai permitir na minha vida, porque Ele vai abrir os meus olhos. Abra. Eu gosto muito de Hebreus 12, não é? Quando ele fala, olhai e vede. Olhai para o autor e consumador da minha fé. Olhai, o consumador da minha fé. Considerai. Considerai. Amém? Não desanimeis em vosso ânimo. Quantas bênçãos. Porque eu estou olhando e vendo. Que o Senhor nos permita que tenhamos dias de visão e não de obscurecimento. Falta de perspectiva. Falta de projeção para a vida. Então já vimos os três verbos. Não ter medo, ficar quietinho, esperando a ação de Deus. Terceiro, ver como Deus age. Irmãos, Deus tem agido na minha vida de maneira que eu não mereço, de maneira que eu não espero. Duas coisas. Maneira que eu não espero, maneira que eu não
mereço. Deus tem agido. Porque Deus é bom. Amém? Deus age. Nós temos agora o último verbo, e vamos terminar. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quem é que deve agir nas circunstâncias adversas da minha vida? Eu ou Deus? O Senhor. Eu quero ir na frente, eu quero fazer em lugar dele, eu quero dar a orientação, eu quero dar a solução, eu quero achar o caminho. Nada disso resolve. Ele pelejará. O verbo pelejar é um verbo forte, que pelejar implica, primeiro, em uma total disposição de luta. Segundo, uma confiança total nos recursos que eu tenho para vencer. Terceiro, atuar como vencedor e não como derrotado. Estão pegando, não? Eu estou na vida, estou lutando na vida, eu quero lutar como um vencedor. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Não é lutar, mas na incerteza e na insegurança. É na segurança e certeza da vitória que o Senhor oferece. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. E qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Crendo e confiando, nós vamos ser vitoriosos. O Senhor pelejará. Ele vai lutar. Peleja aí é lutar para ser vitorioso. Peleja aí é derrotar o inimigo. Peleja aí é vitória concedida pela graça do Senhor. A mim, tão fraco, tão pequeno, tão inútil, tão incapaz. Amém. Ele pelejará. Eu quero que o Senhor peleje comigo, para mim. Eu seja mais que vencedor. Quantos verbos nós vimos? Final da lição. 4. Qual é o primeiro? Hein? Não ter medo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, na lição de hoje a levar essa preciosa mensagem para vencer. Não ter medo. Segundo, qual é o verbo? Fica quietinho, depende dele, amém? Tudo posso naquele que... Qual é o terceiro verbo? Contemplar. Como é bom ver as vitórias que o Senhor concede nas lutas da vida, amém? Contemplar. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as tuas bênçãos, amém? E quarto, qual é? Pelejar. Ele luta por nós. Ele nos dá a vitória. Boa lição, não? Que acharam? Que Deus nos ajude a aplicar em nossa vida a preciosa lição da caminhada no rumo da terra prometida, que o povo tem até hoje. O Alberto sabe disso. O povo tem até hoje. Coisa impressionante, né, irmão? Fala. Nós temos carne lá para comer. Serviam o exército e falavam, agora no versículo 31, Israel, o grande poder do Senhor exercitar contra os egípcios. Viu Israel, né? E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse versículo foi bom, muito bom. Muito boa a colocação que o irmão fez no versículo 31. Eu diria que é o resultado final, né? É a consequência natural quando agimos corretamente. São coisas positivas, né? Viu Israel o grande poder. Temeu ao Senhor. Confiou no Senhor. São experiências positivas que nós podemos ter quando nós confiamos no Senhor. Amém? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Que o Senhor abençoe para nós a sua lição, né?
Eu quero caminhar uma nova semana vitoriosamente. Eu não sei se domingo que vem eu estou aqui, viu? Pode ser que já não esteja mais. É o Senhor que sabe. Mas uma coisa eu sei. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o grande dia. Amém? Cada dia com Cristo. Cada dia com Cristo. Vivendo vitoriosamente para glorificá-lo e honrá-lo. Uma semana que começa. Nesse ano que já começou. Que seja para a glória do Senhor. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu vou fazer uma perguntinha aqui agora de ordem prática e vou deixar. Alguém tem algum problema sério para resolver no começo dessa semana? Está preocupando você? Está agitando sua cabecinha? Está motivando suas iniciativas? Tem ou não? Eu tenho. Eu me ponho diante de Deus e peço que Ele me ajude a viver na sua vontade. Amém? Que é o melhor. Tá bom? E que a semana que vem a gente esteja aqui novamente alegre para dizer, Senhor, obrigado por mais uma semana de vitória e de bênçãos que recebemos de Ti. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos encerrar? Doutor José, ora para nós, por favor.